Olá pessoal, tudo bem? Nas nossas últimas aulas nós falamos sobre a introdução, o desenvolvimento, a proposta de intervenção, como fechar uma conclusão, falamos sobre texto dissertativo argumentativo. Agora a gente começa a fase 2 do nosso curso, que é falar os critérios altamente específicos do texto, tudo aquilo que a gente pode fazer para deixar o texto perfeito, para que você fique com a sua nota máxima, independente de qual concurso que você vai fazer. E a gente costuma dizer que existem 5 critérios, né? E aí quando eu tô falando desses critérios, eu não tô falando daquelas competências do Enem, não. Aliás, aquelas competências do Enem foram criadas em cima, né? Baseado nesses critérios que a gente vai ver hoje, né? Que são os critérios que dizem se um texto está bem escrito, se ele está bem redigido, se ele está coerente, se ele está coeso. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de uma forma muito resumida sobre eles. E por que resumida? Porque esses 5 critérios que a gente vai falar de forma resumida hoje, cada um deles vai ter uma aula posteriormente. Então, o primeiro, adequação ao tema, a gente vai falar genericamente hoje, mas na próxima aula a gente vai ter uma aula só sobre isso, tipo de texto a mesma coisa. Então vamos falar um pouquinho sobre esses 5 critérios que embasam todas as correções de todos e qualquer concurso público que a gente tem no país hoje, né? Então, o primeiro ponto, né, o primeiro critério que a gente usa para poder avaliar o texto de vocês e para poder dar nota para vocês é o que a gente chama de adequação ao tema. O que é adequação ao tema? É saber se seu texto ele é pertinente, se você usou o senso crítico, se seu texto está profundo, se o seu texto ele tem informatividade, ou seja, se ele está informando o que precisa ser dito, ou se você só está enrolando, ou enchendo linguiça, né, como a gente fala, e obediência aos limites. Se está dentro do que é proposto, se é proposto de 25 a 30 linhas, se você passou, se é proposto que você escreva mais do que 10 linhas, se você escreveu menos, mas isso tudo a gente vai falar de uma forma muito mais cuidadosa na próxima aula. Mas, por hora, o que você precisa saber é que tem esse primeiro critério que a gente chama de adequação ao tema e que dentro desse critério a gente avalia essas 5 coisas: pertinência, senso crítico, profundidade, informatividade e obediência aos limites, né? E aí, se você fizer isso tudo direitinho, você consegue uma nota boa no primeiro critério dos 5 para poder ficar com a nota máxima no concurso que você está fazendo. O segundo tipo é o que a gente chama de tipo de texto. Quando a gente vai fazer um concurso público, a gente sempre tem que escrever um texto que a gente chama de dissertativo argumentativo. Não é permitido que você faça narração, conte uma história, ou que você escreva um poema, ou que você faça uma receita, nada dessas coisas, né? Todo texto que você faz em concurso público, ele é argumentativo. Ele pode ser um texto dissertativo argumentativo ou uma carta argumentativa, que hoje eu só vejo usar carta argumentativa a Universidade Católica, né, a PUC. O resto dos outros concursos pedem um texto dissertativo argumentativo. Então, quando a gente fala em tipo de texto, a primeira coisa que a gente avalia é o teor argumentativo. Se a pessoa está argumentando bem, essa pessoa respeitou a tipologia, ela fez um texto dissertativo, porque se você não fez um texto dissertativo, argumentativo, você vai ficar com 0, porque os outros tipos de textos não são permitidos para concurso público. Então, a primeira coisa que a gente avalia é o teor argumentativo. Depois a linguagem. Você está sendo objetivo e impessoal? Porque você tem que ser impessoal e você tem que ser objetivo, né? Não pode ser subjetivo e fazer uma linguagem rebuscada, com metáforas, metonímias e figuras de linguagem, porque não é um poema, não é um texto pessoal, então você tem que ser bastante objetivo. Então, nesse segundo critério do tipo de texto, a primeira coisa que a gente avalia é o teor argumentativo, ou seja, ele realmente está argumentando, esse candidato. E segundo, a linguagem. A linguagem dele é objetiva e impessoal? Se for, você continua dentro do concurso, né? Se não for, você vai ser eliminado aí. E a terceira coisa que a gente avalia dentro desse segundo critério é estruturação. O seu texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão? Tem que ter os 3. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Você não pode simplesmente botar a introdução e o parágrafo de desenvolvimento e largar lá. Ou fazer uma conclusão de uma linha, uma conclusão de 2 linhas. Esse tipo de coisa não pode acontecer em um concurso público. Seu texto tem que estar muito bem estruturado, com a sua introdução, o desenvolvimento e a conclusão.
Eu já falei sobre isso nos vídeos anteriores, é só você dar uma olhadinha nas aulas que eu dei antes, tá? Eles falam, as aulas falam sobre isso, então se você não sabe fazer uma conclusão, não sabe fazer um desenvolvimento, é só você dar uma olhada nas aulas anteriores. Então, nesse segundo critério, do tipo de texto, a gente avalia essas três coisas: teor argumentativo, linguagem e estruturação. No terceiro, a gente avalia aquilo que a gente chama de coerência. O que é coerência? Se o texto está coerente, se o tema é violência, você está realmente falando sobre violência? Ou você fugiu para falar, sei lá, de saúde pública brasileira? Você tem que ser coerente com aquilo que a banca está pedindo. Dentro da coerência, a gente avalia 4 tópicos. O primeiro deles é a presença de tese, né, que eu expliquei para vocês que a tese, lá na aula de introdução eu expliquei para vocês que a tese tem que estar já na introdução, para que a banca saiba o que você vai falar lá no seu argumento. Então, tem presença de tese? Ganhou uns pontos. Coerência externa. O que é coerência externa? Você olhar para o texto e ver um texto coerente. Não é do tipo, eu tenho 2 linhas de introdução, 25 linhas de desenvolvimento e 3 de conclusão. Isso não é um texto coerente, isso não tem uma coerência externa, né? Progressão temática. O seu texto está progredindo tematicamente? Você começou a falar sobre as suas teses, depois você desenvolveu essas teses, depois lá no final, se for no caso do Enem, você fez uma proposta de intervenção para resolver o problema. Se não for no Enem, você resumiu e deu sua opinião a respeito. Então, progressão temática nada mais é do que você progredir a sua argumentação. Falar da sua primeira tese, da sua segunda tese, expor os problemas, a resolução. Isso é progredir. Então, se seu texto tem presença de tese, se ele tem a coerência externa, se ele tem a progressão temática, ele já está com 75% de chances de ficar com a nota máxima na coerência. Ainda falta o 25%, que é o último. A articulação de ideias, né? As suas ideias estão bem articuladas? Ou você começou a falar de alguma coisa e do nada fez uma digressão, começou a falar de outro assunto? Se as suas ideias estiverem tudo bem articuladas, você ganha a sua pontuação nesse quesito, né? Se não, se você começar a falar uma coisa e viajar, como os alunos falam, viajar na maionese, né? Dá uma de louco, você vai perder ponto. Então, nesse terceiro tópico, coerência, tem que ter essas 4 coisas: presença de tese, coerência externa, progressão temática e articulação de ideias. Se você tiver tudo bonitinho, tudo encaixado, tudo ok, você vai ganhar a sua pontuação no tópico 3 de coerência externa. O tópico 4 é a coesão, né? A coesão, ela é importantíssima. E para você fazer um texto bem coeso, você tem que saber bastante sobre as conjunções, as preposições, aquelas partes da aula de português que a gente sempre grava para dizer se é uma conjunção coordenativa ou subordinativa e acha que não serve para nada. Serve sim. O que faz com que seu texto fique coeso são justamente essas preposições, essas conjunções, esses pronomes relativos que a gente grava só para colocar na prova, né? E dentro da coesão, além de você saber usar bem esses conectivos, a gente avalia algumas coisas. Primeira coisa, diversidade vocabular. O seu texto ele tem diversidade vocabular ou você está repetindo muitas vezes a mesma palavra, né? Porque se você começa a repetir demais a mesma palavra, você vai perder pontos. Geralmente a gente começa a tirar pontos de vocês quando vocês repetem mais de 5 vezes a mesma palavra. Então não cometa esse erro. Recurso de transição. Vou passar de um parágrafo para o outro. O elo conectivo que eu coloquei tá legal? Paty, que elo conectivo é esse que você está falando? No entanto, primeiramente, em outras palavras a gente usa para explicação. Então nem é nesse caso de transição não, é referencial e sequencial. Mas vamos lá. Primeiramente, em segunda análise, esses elos que a gente chama de transição são aqueles que a gente usa para iniciar um novo parágrafo. Então, seus elos de transição, seus recursos de transição estão ok? Se está ok, você está fazendo um texto coeso. Recurso referencial. São aqueles recursos, né, aquelas palavrinhas que a gente usa para fazer referência dentro do texto a uma outra coisa que foi dita anteriormente, né, que é o caso dos pronomes relativos, né. Aí, além da diversidade de vocabular, dos recursos de transição, dos referenciais, a gente tem os sequenciais. Sequenciais engloba aquele que eu falei também dos elos de explicação. Isto é, ou seja, em outras palavras, dito de outra forma. Seleção lexical. Você fez uma seleção bonita de palavras para colocar ali. E aí, quando eu tô falando de seleção bonita, eu não tô falando para você usar aquelas palavras que você não sabe o significado, que isso vai fazer com que você perca ponto lá na redação. O que eu tô querendo dizer você colocou palavras coerentes com o seu texto? Ela é objetiva, mas ela expressa exatamente aquilo que você quer falar?
E aí, quando a gente está falando de seleção lexical, a gente também está falando de não usar marca de oralidade. O que é a tal da marca de oralidade? São aquelas palavras que a gente usa muito na fala, mas que na escrita fica feio, tá? Então, tome cuidado com elas. Vou dar um exemplo. A gente gosta muito de usar a palavra, né, a expressão aí. Aí eu fui fazendo sei o quê, aí eu fui fazendo sei o quê lá das contas. A gente chama isso de marca de oralidade. É o tipo de palavra que não tem que estar dentro da sua redação escrita. Você tem que usar outro elo conectivo para poder expressar essa questão de continuidade. Então, aí você coloca, e aí você coloca outras palavrinhas para poder fazer isso. Então, no 4, que é a tal da coesão, a gente tem muita coisa para poder avaliar para você ficar com a sua pontuação máxima. Que é diversidade de vocabulário, recurso de transição, recurso referencial, recurso sequencial, seleção lexical, ou seja, um mundo de coisas para poder ser analisado. Um texto bem coeso, bem coerente, dentro da tipologia textual, com adequação ao tema e servindo a gramática, que é o que a gente vai falar agora, vai te dar a nota máxima, ok? E a última coisa que a gente avalia, que é o critério número 5, é a tal da modalidade escrita. E aí é que entra a gramática em peso. A gente avalia aí concordância verbal e nominal, se você está usando os verbos corretamente, se você está conjugando esses verbos corretamente, se você não está usando muito gerúndio no lugar do verbo conjugado, porque dá para conjugar o verbo, não precisa ficar usando o gerúndio o tempo inteiro. Então a gente avalia concordância verbal e nominal, a sua ortografia, se você está escrevendo as palavras direito, se você está colocando acento. Então, ortografia, acentuação, pontuação, se você está pontuando direito. A sua regência verbal e nominal, se você está fazendo a regência verbal e nominal adequadamente, se você está colocando as coisas que são plurais, no singular no singular, se você está usando a preposição correta quando você vai usar o objeto direto, o objeto indireto, se você vai usar o objeto direto preposicionado, se você está usando a preposição correta. Além da concordância verbal e nominal, ortografia, acentuação, pontuação, regência verbal e nominal, a gente também avalia a sua colocação pronominal. Se você está usando essa colocação direitinha, se é para colocar ênclise, se você está colocando, se é para colocar próclise, se você está colocando direito, como é que você está usando bem essa colocação pronominal. Lembrando que aqui no Brasil a gente não usa muito a mesóclise, tá? A sua construção frasal, né? Que é o quinto tópico desse quinto critério. A sua construção frasal, ela tá ok, as suas ideias estão ok. Quando você decide usar o sujeito invertido depois do verbo, ou seja, posto ao verbo, você tá fazendo isso direitinho. Quando você não inverte, você coloca o sujeito antes do verbo, né? Anteposto ao verbo. Será que você está usando isso direito? Está fazendo a concordância? E por último, clareza e grafia. O seu texto é claro? A gente consegue entender tudo que está escrito ali? A sua grafia é coerente? É legível? Porque se for ilegível, não adianta nada você fazer todos os 5 critérios bonitinhos. Se eu não consigo ler o que está escrito, você vai ficar com 0. Então, é isso que a gente avalia no critério 5, que a gente chama de modalidade escrita. Concordância verbal e nominal, ortografia, acentuação e pontuação, regência nominal e verbal, colocação pronominal, construção frasal, clareza e grafia. E por último, e não menos importante, que não faz parte desses 5 critérios, mas que a gente avalia muito para saber se você escreveu um bom texto, é originalidade. Você está sendo original nas suas ideias ou você está copiando tudo exatamente igual do texto que te foi dado como o texto motivador, né? Porque a gente gosta de originalidade. E o aluno que coloca originalidade, coloca suas próprias ideias dentro do texto ganha muito mais pontos do que aquele que só fica copiando ideias que já estão expostas ali dentro do texto motivador. Mas, como eu disse, essa aula é uma aula resumo. A partir da próxima aula a gente vai falar um por um, vai ter uma aula para falar de adequação, uma aula para falar de modalidade escrita, uma de tipo de texto, enfim, tudo muito explicadinho, com muita calma. Bom, eu espero que você tenha entendido essa aula resumão. Mas se você não entendeu algum tópico, né? E mesmo depois de toda a explicação que eu der nas próximas 5 aulas, se você não entendeu alguma coisa, bom, você é meu aluno, você é minha aluna, então você sabe onde me encontrar para poder tirar as dúvidas. Obrigada!